Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube do Santuário Santa Paulina. Este é o nosso encontro dominical, o Evangelho em sua casa. Vos convido agora, caríssimo irmão, caríssima irmã, a tomar em suas mãos a palavra de Deus e abrir no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, dos versículos 30 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estavam ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos discípulos, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutieis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, nós estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. E o Evangelho de hoje nos apresenta mais uma vez a predição da paixão de Jesus. Mas o que eu gostaria de refletir de modo profundo no Evangelho de hoje é uma coisa que é tão tocada no Evangelho de São Marcos: a ignorância dos discípulos. No Evangelho de São Marcos, lendo todo o Evangelho, nós vamos perceber que por mais que Jesus ensine, por mais que Jesus mostre por meio dos seus sinais, por mais que Jesus vá exortando o que de fato ele veio fazer, os discípulos estão como que com uma aresta nos olhos. Eles não conseguem ver, nem compreender, nem saber quem é Jesus. Vejam que hoje aparece justamente isso. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras. Jesus vem falando da entrega, do serviço, da humildade. Quando os discípulos pelo caminho começam a discutir na realidade quem deles, no reino de Jesus, no reino de Deus, seria o maior. Ora, Jesus é homem e é Deus, é onisciente. E sabia muito bem o que eles estavam pensando. E começa a questioná-los em casa o que é que eles estavam discutindo pelo caminho. E eles estavam discutindo quem era o maior. Esta é a grande tentação que nós, seguidores e seguidoras de Jesus, podemos cair. Olhar para a nossa caminhada como se nós estivéssemos numa competição. Ou então trazer para a realidade da igreja aquilo que é a realidade do mundo. A realidade da corrida entre empresários, do mundo empresarial, digamos assim, onde o que conta é a meritocracia, onde eu me esforço, onde eu busco pelos meus talentos e dons ser promovido. Na realidade, no reino de Jesus não existe esta promoção. O que existe no reino de Jesus é a certeza de que temos que assumir a nossa cruz, seguir o Mestre que carrega a cruz com todos os nossos pecados e nos colocar a serviço. Por isso que Jesus, neste contexto, coloca uma criança no meio. A primeira coisa, ou o primeiro ponto, é que a criança no tempo de Jesus estava à margem. Fazia parte de uma das categorias privilegiadas que Jesus veio resgatar e salvar. E outra porque a criança também é símbolo da pureza. A criança é símbolo daquilo que não existe uma certa competitividade, mas que, brincando, as crianças querem apenas se divertir. No reino de Deus, a gente precisa buscar apenas servir. Está servindo aquele que é o servo dos servos, também
olhando para Jesus, o servo maior, aquele que na última ceia se rebaixou, lavou os pés dos discípulos e interrogou cada um deles. Vocês compreenderam o que eu acabei de fazer? Façam e vocês serão felizes. Porém, o Evangelho de São Marcos nos ensina que nem sempre, por mais tempo que a gente esteja na igreja, por mais tempo que estejamos caminhando com Jesus, nem sempre compreendemos de fato a sua mensagem, porque muitas vezes podemos estar ainda deixando-se levar pelos nossos instintos egoístas, como também os discípulos de Jesus. Claro, Jesus não chamou anjos, Jesus não chamou pessoas perfeitas, mas na sua escola ele chamou para ir nos formando para o serviço e para a entrega acima de tudo. Peçamos a Maria Santíssima e também a Santa Paulina, que são exemplos de servidoras, de pessoas humildes, muito mais Santa Paulina como uma pessoa, uma criatura, e claro, Nossa Mãe Maria Santíssima como aquela que é por excelência a nossa mãe, a mãe e rainha que guia os nossos passos. Até o nosso próximo encontro.